Olá, seja bem-vindo a esta videoaula de análise de obras literárias. Mas para que este canal continue a existir, é preciso que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou falar sobre uma obra chamada Quincas Borba, que é a leitura indicada para o segundo exame de qualificação da UERJ e que também integra a lista de leitura exigida para o vestibular da FUVEST, que seleciona candidatos a ingressar nos cursos da USP, a Universidade de São Paulo. Quem é o autor da obra? Ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Sim, Joaquim Maria Machado de Assis, que nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Machado de Assis era filho do brasileiro Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina. Machado foi tipógrafo, foi revisor, foi tradutor, funcionário público, poeta, contista e romancista. Um dos raros homens negros a serem reconhecidos e consagrados como grande autor e intelectual lá no século XIX. Machado de Assis entrou para a história como um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e também foi o seu primeiro presidente. A obra em questão, Quincas Borba, é parte de uma trilogia, a trilogia machadiana composta por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. São 3 obras do realismo brasileiro. A estrutura da obra é a seguinte, anote aí para você estudar para os vestibulares, o ano da publicação. Originalmente, Quincas Borba foi publicado em folhetim, como acontecia no século XIX, e depois foi publicado no ano seguinte, em 1892, como livro. Então, anote, em 1891 foi publicado como folhetim, em 1892 foi publicado como livro. A que gênero literário pertence? É um romance realista. O livro é dividido em 201 capítulos, mas não se espante, porque alguns capítulos são bem curtinhos e que são chamados de microcapítulos digressivos. O tema central da obra é a transformação do homem em objeto do homem, a coisificação, a reificação. E o que é isto? É o ser humano sendo tratado como objeto, através de um jogo de interesses. Há também na obra a paródia do evolucionismo, uma crítica ao darwinismo e também a representação da loucura. Anotou? Vamos lá? O narrador da obra é onisciente. O que é um narrador onisciente? Ele tem consciência de tudo, ele sabe tudo. E quem é esse narrador? É o próprio Machado de Assis, que assume nesta história a personalidade de um escritor falante, irônico, que gosta de manipular os leitores e que às vezes dialoga com eles. Quincas Borba. Quincas Borba é uma obra escrita a partir da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. No capítulo 4, nós vamos entender quem é o narrador de Quincas Borba. Então, preste atenção que eu vou ler um trechinho para vocês. O narrador diz assim: Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Então, o capítulo 4 comprova que há um narrador onisciente e que é um escritor falante, irônico e que dialoga com o leitor. O tempo e o espaço. Tempo e espaço da narrativa. A história se inicia em 1867, lá em Barbacena, Minas Gerais, e se estende para o Rio de Janeiro a partir de 1870. O desfecho dramático ocorre em Barbacena, alguns anos depois. E a obra, obviamente, possui características antirromânticas, porque é uma obra realista, então as características são antirromânticas. E quais são elas? Anote aí. Análise psicológica, crítica social, ironia, herói problemático, casamento por interesse, o triângulo amoroso, detalhes na descrição, narrativa gradativa e ascendente, hipérboles que vão acompanhando o estilo e a evolução dos delírios do personagem. Há também digressão e metalinguagem. O
contexto histórico de Quincas Borba é a segunda metade, é o Brasil na segunda metade do século XIX. A ação do romance se passa entre 1867 a 1871. A crítica à escravidão, que continuava vigente no país, e a figura do especulador financeiro, do explorador, na figura de Cristiano Palha, mostram ao leitor exemplos de velhas e novas formas de exploração do ser humano. E quem são os personagens de Quincas Borba? Vamos lá? Primeiro, o protagonista Rubião. Rubião é professor, enfermeiro, protagonista da história. É o herdeiro do filósofo Quincas Borba. Sim, o Quincas Borba, lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, deixa uma herança para o Rubião. O Rubião se torna rico, herdeiro de toda a riqueza de Quincas Borba e também do seu cachorro, que se chama Quincas Borba. Então temos na história o Rubião, nós temos o Quincas Borba, filósofo, temos o Quincas Borba, que é o cachorro do Quincas Borba. O Cristiano Palha, que é uma espécie de vilão, que é o esposo de Sofia e que é o explorador da fortuna de Rubião. A Sofia Palha, esposa do Cristiano Palha, que também é conivente com as ações do marido. Ela é interessada em Carlos Maria, mas Carlos Maria é interessado em Maria Benedita, perceberam? Que é prima de Sofia. O Camacho, que é uma espécie de advogado, um político, um falso jornalista, que também se aproveita da fortuna de Rubião. Bom, com esse grupo de personagens, com essa ciranda de personagens, o romance tem como característica principal o foco nas relações sociais da época, né? E assim, o Machado faz fortes críticas às relações humanas. Por exemplo, o casamento por interesse, o triângulo amoroso, esses temas, né, como a traição, o poder, a aparência, a loucura, a ironia, a imoralidade, a falsidade, todos esses temas são salientados na obra machadiana. As duas obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, mencionam sobre a teoria filosófica do humanitismo, criada por Quincas Borba. Segundo o filósofo, esse conceito está relacionado à exploração das pessoas, à exploração do ser humano, e à falta de humanidade na construção das relações sociais. Existe uma luta incessante pela sobrevivência, em que os ingênuos são manipulados pelos espertos. Portanto, os fracos perdem e os fortes permanecem vivos e manipulando outros. Vamos entender um pouco sobre essa teoria do humanitismo. Ouça bem. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra, a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas. E assim é a teoria do humanitismo falada em Quincas Borba e também em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O humanitismo, essa filosofia, criada por Quincas, é uma das principais sátiras de Machado de Assis ao pensamento científico do século XIX, que busca naturalizar a exploração do homem pelo próprio homem, e que chamei no início desta videoaula de coisificação e de reificação. Espero que você tenha entendido. Bom, gente, por hoje é só. Se você gostou da videoaula, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e até a próxima!